Romanos capítulo 14, do verso 17 ao verso 19. Um texto que nos fala sobre o reino de Deus. No momento em que o apóstolo Paulo interpreta a visão de Deus através de Jesus, a sua manifestação na nossa vida, nesse mundo aqui. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Queria falar sobre 3 pilares do reino de Deus, que esse texto nos mostra, como sendo a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Uma vida que vive a plenitude do Evangelho do Senhor Jesus. É a vida que vive debaixo da autoridade de Jesus e sobre esses 3 pilares que a palavra de Deus nos coloca aqui. Nós vemos, irmãos, que algumas vezes a nossa vida está aparentemente bem, algumas vezes nós estamos vivendo em conformidade até mesmo com aquilo que é padrão de Deus e não estamos, às vezes, alegrando as pessoas que estão conosco. Outras vezes nós estamos alegrando as pessoas que caminham conosco, mas não estamos vivendo em conformidade com aquilo que é a palavra do Senhor. E aqui a palavra de Deus diz que nós devemos viver de forma agradável a Deus e aprovado pelos homens. De uma certa forma, é um paradigma novo que Paulo está colocando para nós. Há muitas pessoas que vivem se preocupando com o que os outros pensam acerca de si. E há pessoas que vivem nem um pouco preocupadas com os outros, nem o que pensam acerca de si e nem o que eles pensam acerca dos outros. A Bíblia não está nos mostrando que viver para Deus é viver de forma sem se preocupar com os outros, e nem está nos ensinando que a preocupação com os outros é o principal na nossa vida. Mas quando Paulo diz que nós devemos viver de forma agradável a Deus, está implícito aqui que nós já devemos viver conforme a sua vontade de fato. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E aquilo que agrada a Deus, para agradar a Deus, tem que estar de acordo com a sua vontade, com a sua palavra, com os seus estatutos. Mas aqui o apóstolo Paulo fala que nós devemos viver também aprovados pelos homens. E é nesse momento que às vezes nós nos confrontamos com alguns dos nossos conceitos, os nossos padrões, porque confundimos sermos agradáveis aos homens com os sermos aprovados pelos homens. Muitas vezes nós não agradamos as pessoas e achamos que estamos sendo reprovadas por elas, mas não é esse o caso. Mesmo quando nós não agradamos as pessoas, se estivermos em conformidade com a palavra de Deus, não há como as pessoas nos reprovarem. E aqui Paulo diz: desta maneira nós devemos seguir as coisas da paz e também as coisas que edificam as nossas vidas, servindo ao Senhor. Então esse texto nos fala sobre uma maneira de viver, servindo a Deus, agradando a Deus e sendo aprovados pelos homens. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, o profeta fala acerca do reino de Deus que haveria de ser instalado aqui na face da terra a partir do momento em que Jesus viesse. E dentro dos corações das pessoas, a partir do momento em que elas aceitassem a Jesus, dentro de um processo de conversão. Isaías fala em nome de Deus: vinde a mim todos os que têm sede, vinde às águas. Depois, no verso 3 do capítulo 55, ele diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Então o viver aqui é algo que nos preocupa muito. E se nós não estivermos preocupados com a nossa vida aqui, algo de errado está acontecendo em nós. Agora, a melhor maneira de nós vivermos a nossa vida aqui, a palavra de Deus nos fala, que é vivermos em conformidade com o Senhor, na presença do Senhor,
vivendo como cidadãos do reino do Senhor. E quando Isaías fala esta profecia, apontando para a vinda do Messias, ou seja, a vinda do Senhor Jesus, nós vemos o próprio Senhor Jesus dando cumprimento a esta profecia, quando lá em João 7,37, no meio da festa dos tabernáculos em Jerusalém, no último dia, Jesus levanta a sua voz e fala bem alto, em bom tom, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele completa dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. O evangelista João diz que ele falou isso se referindo ao Espírito Santo, que haviam de receber todos aqueles que em Jesus Cristo crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado de forma definitiva, porque o próprio Senhor Jesus ainda não tinha sido glorificado através da sua morte, da sua crucificação e da sua ressurreição. Mas depois, no dia de Pentecostes, lá registrado já no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o cumprimento desta palavra do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas que aceitaram aquela palavra dita pelo apóstolo Pedro na sua pregação, onde cerca de 3.000 almas se converteram ao Senhor, onde a manifestação do Espírito Santo fez com que ele pregasse na sua própria língua, e as pessoas que estavam naquela região, que não conheciam a língua dos judeus, conseguissem entender nas suas próprias línguas, e por conta disso, aceitaram o evangelho que ele estava pregando, se converteram a Jesus, se entregaram a Jesus, e começaram ali a formar a primeira igreja cristã na face da terra. Foi o fenômeno da idiomática. Pedro pregava na sua língua, e as pessoas entendiam nas suas próprias línguas. E aqui nesse texto, nós vemos o apóstolo Paulo falando acerca do reino de Deus que se estabelece na vida de todo aquele que crê, e que se estabelece fundamentado na pessoa do Senhor Jesus, na palavra de Jesus, mas tem continuidade por meio da ação do Espírito Santo nas suas vidas. E a gente vê isso porque enquanto Jesus estava aqui com seus discípulos, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado de forma definitiva, porque a presença do Senhor Jesus, ela era preponderante, ela era suficiente na vida de todos aqueles que estavam com ele. Ele era Salvador, ele era profeta, ele era rei. Ele foi o sumo sacerdote que se ofertou como oferta em sacrifício pelos pecados das pessoas, subindo a cruz. E ele era também o consolador, exortador, aquele que dava sempre a palavra certa nos momentos certos. E quando chegou o momento dele subir aos céus, ele disse: eu vou, mas pedirei ao Pai que vos mande um outro consolador, a saber, o Espírito Santo. Paulo diz aos romanos: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus tem um início a partir da pessoa de Jesus, mas ele tem continuidade na pessoa do Espírito Santo na nossa vida. E quando Paulo fala o reino de Deus não é comida nem bebida, ele fala esta palavra dentro de um contexto em que as pessoas estavam querendo reduzir o reino de Deus a um plano material. As coisas que se viam, as coisas que se sentiam, as coisas que eram palpáveis. A prosperidade financeira, por exemplo, sempre foi uma pedra no sapato das pessoas que queriam entender o Evangelho de uma forma verdadeira. Os judeus carregavam consigo uma cultura de que se alguém era próspero financeiramente, essa pessoa obrigatoriamente tinha a aprovação de Deus na sua vida, independente da forma como ela tinha alcançado a prosperidade. Isso era um erro, e Jesus combateu isso. E Jesus começou a estabelecer o reino de Deus no meio das pessoas pobres, e não transformava aquelas pessoas pobres em pessoas ricas, financeiramente falando, economicamente falando, mas lhes dava uma riqueza que o dinheiro não podia comprar. Tanto que o profeta Isaías, nessa profecia do capítulo 55, ele diz: quem tem sede, vinde às águas.
Aqueles que querem comprar pão, comprar água, eles podem comprar sem dinheiro. Ou seja, Isaías estava se referindo profeticamente a um reino que não era no plano material. Estava se referindo a uma água que não saciava uma sede do corpo físico, mas se referia a uma água espiritual que satisfazia, que saciava a sede do espírito, sede da nossa alma. Tanto que no capítulo 3 ele diz: vinde vós a mim, e a vossa alma viverá. A profecia se conclui mostrando a que ela veio, em que plano ela veio. No plano espiritual, no plano da nossa alma, das necessidades que muitas vezes nós não podemos apalpar, das necessidades que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. O apóstolo Paulo fala que só o homem espiritual pode discernir as coisas espirituais, porque é uma ação do Espírito Santo através do dom do discernimento. E quem não tem o Espírito Santo não consegue enxergar. E daí nós depreendemos que há coisas que acontecem conosco ainda nesse plano terreno, que acontecem a nível espiritual e que só por meio da ação do Espírito Santo nós podemos discernir, nós podemos compreender e podemos ter uma solução da parte de Deus, principalmente aquelas que envolvem uma participação nossa. Há coisas que Deus vai fazer por você, querido, mas há coisas que você precisará fazer. Aquilo que compete a Deus, Deus faz. Mas aquilo que compete ao homem, Ele deixa para que o homem faça. E se há uma das coisas que o Senhor sempre primou em deixar claro, é que existiu e existirá sempre a necessidade de que o homem vá ao seu encontro. O profeta Isaías disse: vinde, falando em nome de Deus. Jesus diz: vinde. E nós vemos na palavra do Senhor que tudo aquilo que nós alcançamos diante de Deus, quando vamos até Ele, se traduz em nós com um senso de justiça, porque no reino de Deus não há lugar para a injustiça, traz para nós um sentimento de paz, e uma paz diferente, não a paz que o mundo dá. Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. É uma paz que entra em todos os campos da nossa vida, nos livrando do temor, nos livrando das tribulações, mas nos livrando não no sentido de nos eximir das aflições, mas no sentido de nos tratar enquanto estamos passando por elas. É diferente. A paz que o mundo oferece, a paz que as pessoas comuns conseguem sentir, é uma paz que só pode existir quando não há conflitos. É uma paz que só pode ser percebida quando não há aflição, quando não há tribulação. Mas a paz que Jesus oferece é uma paz que transcende o nosso entendimento. E ela age na vida do cristão, mesmo quando as coisas ao seu redor estão turbulentas. Mesmo, por exemplo, quando a sua família está passando por dificuldade. Mesmo, por exemplo, quando você está percebendo que o seu emprego está correndo um risco e de repente você pode se tornar uma pessoa sem os provimentos necessários para o sustento da sua casa. Mas o homem de Deus consegue ter paz diante de tudo isso. Mas porque a paz que o homem de Deus tem é uma paz que vem como ação do Espírito Santo na sua vida. Não é a paz no plano material, é uma paz no plano espiritual. É uma paz que o faz descansar no Senhor. É uma paz que vem por meio da fé. Porque só descansa em Deus aquele que consegue crer no Senhor. E há muitas coisas, irmãos, que na verdade tentam roubar a nossa paz. Nesse texto que o apóstolo Paulo escreve aos crentes em Roma, ele diz no verso 18: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens, e assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as coisas da edificação de uns para com os outros.
Agora a pergunta que nós devemos fazer: quais coisas que trazem paz para a nossa vida? E uma outra pergunta seria: quais são as coisas que edificam a nossa vida, e não só a nossa pessoal, mas como a daquelas pessoas que se relacionam conosco? Você é uma pessoa escolhida por Deus para levar bênção às pessoas que Deus escolheu para caminhar com você. Isso é ser luz, isso é ser sal. Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz desse mundo. Mas às vezes, irmãos, o que nós conseguimos ver não é o caminho das coisas que nos trazem paz, ou o caminho das coisas que nos edificam, mas o que nós conseguimos ver, sentir, são as coisas que nos roubam a paz. Pare e pense comigo agora. Como aquilo que te tira a paz te chama mais atenção do que aquilo que te traz a paz. Quando você está na paz, você está no equilíbrio perfeito, você não tem tempo e nem nenhuma motivação para pensar nas coisas espirituais da sua vida, naquilo que vem, que poderá vir roubar a tua paz. Mas de repente uma situação acontece, algo inesperado surge, e que começa a tirar a sua paz, ou já rouba a tua paz de forma completa. Há casos em que você vai vendo progressivamente o problema se avolumando e aquilo vai tomando conta do seu coração aos poucos, roubando a sua paz, levando para longe de você. Mas há situações, irmãos, que abruptamente nós somos furtados de uma paz que estávamos gozando. Por exemplo, o pré-julgamento que alguém faz a seu respeito. É uma coisa que às vezes vai te roubando a paz aos poucos. E hoje é uma palavra que você ouve, amanhã é uma outra palavra que te fere, e amanhã, no outro dia, você percebe que o seu relacionamento com aquela outra pessoa já não está mais como era antes. E ele foi sendo corroído na sua base, no que diz respeito à confiança, confiabilidade mútua, por conta de pré-julgamento que o outro está fazendo a seu respeito. Isso te tira a paz. Mas você precisa prestar atenção numa outra faceta dessa história. Às vezes é você que está lançando um pré-julgamento acerca do outro. Às vezes é você o responsável pela corrosão das bases do seu relacionamento com o outro. E às vezes é uma atitude tua que precisa ser tomada para fazer diferença e trazer de volta a paz ao teu coração. Há uma outra situação que às vezes nos roubam a paz também progressivamente, como as crises que nós passamos no campo da nossa vida sentimental, nos nossos relacionamentos, às vezes dentro da família. E às vezes é a desconfiança que vai levando o seu amor, o tornando cada vez mais frio. Seu relacionamento vai sendo corroído. E às vezes é a atitude do outro, ou às vezes é a sua própria atitude, mas você precisa estar atento a tudo isso. São elementos que roubam a nossa paz, têm poder de roubar a nossa paz. Mas às vezes eles vêm de uma forma abrupta, como uma enfermidade. E esta semana eu fiquei um pouco chocado quando visitei uma jovem, ainda paciente, terminal de câncer. E às vezes a gente não consegue ver muita esperança no olhar dessas pessoas. E a gente precisa levar uma palavra que as motive, que as faça crer que o poder de Deus sobre suas vidas é muito maior do que todo o empecilho e todo o problema que o mundo pode trazer. Mas é difícil você ver uma pessoa que está padecendo de uma enfermidade e que tenha paz no seu coração. Muitas vezes ela consegue roubar de forma abrupta a sua paz. E às vezes é a ausência de alguma coisa ou de alguém que nós valorizamos muito e que ao longo dos anos vem tirando a nossa paz. Como uma mãe que muitas vezes vê o seu filho saindo de casa, se distanciando do seio familiar, não lhe dando uma segurança de que está firmada nos caminhos do Senhor, e muitas vezes trazendo problemas.
ao longo da sua vida aqui. Nós olhamos na palavra de Deus um exemplo de um homem que procurou o Senhor Jesus quando Jesus tinha retornado à região da Galileia. Precisamos lembrar que foi na Galileia que Jesus fez o seu primeiro milagre, as bodas em Caná. E ali manifestou-se o poder de Deus através de Jesus quando ele transformou a água em vinho naquela cerimônia de casamento e o vinho tinha acabado, causando um constrangimento para aquela família que estava acabando de ser constituída ali no altar do Senhor. Jesus saiu da Galileia, foi para Cafarnaum, fez alguns milagres, fez muitos milagres lá. E ele resolve voltar para a Galileia. E quando ele chega à Galileia, ali no seu ministério, servindo as pessoas, vem de Cafarnaum desesperadamente um homem rico, um oficial do rei, procurando Jesus, dizendo para ele: Senhor, o meu filho está morrendo. E a palavra que se refere ao filho deste rei é uma palavra aplicada a crianças. Então, nós entendemos que era um filho ainda criança, e dependia de uma forma muito forte da ação do seu pai. E como o pai, vendo o seu filho à morte, ele se lembrou de quem ele tinha visto agir ali há alguns dias atrás em Cafarnaum. E ele parte em direção aonde Jesus estava, ele chega na Galileia, ele vai desesperadamente como alguém que tinha sido roubado da sua paz interior. Ele clama por Jesus, ele roga por Jesus, para que Jesus fosse, para que Jesus voltasse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. E Jesus Cristo olha para a vida daquele homem e diz uma palavra que talvez ninguém gostasse de ouvir naquela situação. Ele diz assim: olha, se vocês não virem os sinais, vocês não conseguem crer. Se vocês não estiverem vendo sinais e prodígios, vocês são incapazes de crer. Aquele homem não entendeu muito bem aquela palavra, como talvez muitas pessoas hoje ainda não conseguem entender. E depois de dizer aquela palavra, o homem insiste: mas Senhor, eu te rogo, vem até a minha casa, porque o meu filho está morrendo. E naquele momento Jesus olha para aquele homem e diz assim: vai, porque o teu filho vive. Jesus não fez o que o homem estava pedindo, da forma como o homem estava pedindo. Mas Jesus não deixou de dar a paz ao coração daquele homem desesperado. Aquele homem creu na palavra de Jesus. E quando ele vem desesperado até a pessoa de Jesus e recebe uma palavra na qual ele crê, ele volta, mas volta de uma forma diferente. Ele tem um encontro com Jesus que produziu uma mudança no seu temperamento, uma mudança no seu estado de espírito. E ele volta para casa com a esperança. Mais do que a esperança, ele volta com uma certeza, mediante a sua fé na palavra de Jesus, de que ele encontraria o seu filho vivo. E no meio do caminho, os seus servos estavam vindo para dar-lhe a notícia de que o seu filho estava vivendo. E ele para e ele pergunta aos seus servos: a que hora isso aconteceu? E os seus servos disseram para ele: foi ontem a hora 7ª, cerca das 13 horas de um dia comum. E aquele homem então parou e pensou: foi justamente a hora em que eu ouvi da boca do Senhor Jesus que eu poderia voltar, porque o meu filho estava vivendo. Entendam, irmãos, como que da mesma forma que o inimigo às vezes rouba a nossa paz, em Cristo Jesus nós temos uma fonte de paz, uma fonte de restituição, uma fonte de tranquilidade para as nossas vidas. Por isso que quando Isaías profetiza acerca de Jesus, ele fala que o seu nome haveria de ser Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Pai da eternidade. E o quarto atributo, o quarto nome que ele estava dando para Jesus profeticamente seria Príncipe da Paz. Ninguém que procurou em Jesus uma manifestação do poder de Deus voltou o seu caminho
sem paz no coração, sem a paz do Espírito. Aquela que no reino de Deus, estabelecido em Jesus, nós podemos encontrar. Por isso que Paulo diz, o reino de Deus não é bebida, nem a comida, nem a bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E coisa linda, irmãos, nós percebemos esses pilares sobre os quais a nossa vida pode se desenvolver. Existem ações que nós fazemos que podem trazer ou promover uma justiça na nossa vida, mas nós precisamos ter cuidado com isso. Os fariseus eram homens tão religiosos, tão presos a uma justiça, que deixaram esfriar nos seus corações o amor. A ponto do Senhor Jesus dizer que o Espírito vivifica, o Espírito trazia vida, mas a letra mataria. Porque se a pessoa quer viver a palavra de Deus baseada na letra, ou seja, na lei, ela só vai entender aquilo que é a condenação. A lei nos mostra o que é o certo, o que é o errado, e a lei tem o seu poder de trazer condenação para aqueles que vivem de forma errada. E no conceito de justiça puramente humano, nós só encontraremos na lei a condenação, porque não há pessoa que não erre. A Bíblia fala que não existe um justo sequer na face da terra. A palavra de Deus diz que todos pecaram e por isso estão separados, destituídos estão da glória de Deus. E enquanto nós estivermos nesse corpo que é mortal, que é corruptível, nós estaremos suscetíveis aos erros, por menores que sejam, nós continuaremos sendo pecadores. Mas por isso que na lei de Deus, na lei vista por Deus, pelo ângulo em que Deus vê a sua lei, o ângulo do amor, Ele manda o Senhor Jesus como sendo uma maneira de nos resgatar, de nos reconciliar consigo mesmo. E o Senhor Jesus Cristo vem mostrar o que é o amor, vem trazer aquilo que nós chamamos de perdão, mostrando que sem perdão não há reconciliação. O Senhor Jesus vem trazer para nós aquilo que a vida aqui muitas vezes nos leva, como por exemplo a paz. Mas nós temos que ter cuidado, irmãos, para não nos tornarmos legalistas como eram os fariseus. Precisamos ter um cuidado enorme para não nos tornarmos pessoas somente religiosas. A religiosidade pode ser maquiada, pode ser vivida na fachada. E muitas vezes ela tem o poder de enganar os outros que nos veem, mas tem o poder de enganar a nós mesmos. Os fariseus eram pessoas extremamente religiosas, e Jesus falou, vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês estão aparentemente limpos, mas por dentro vocês estão cheios de podridão. Porque eram pessoas que viviam a lei ao pé da letra, mas não conseguiam enxergar na lei uma manifestação do amor de Deus. E quando a lei de Deus diz, nós não podemos fazer isso, ou não devemos fazer aquilo, é uma manifestação do carinho de Deus por nós, como quem diz, se vocês fizerem isso, vocês vão trazer problemas para vocês e para os outros a quem vocês devem amar, ou até mesmo a quem vocês amam. A lei de Deus foi nos dada no plano do amor, mas nós, enquanto seres humanos, irmãos, muitas vezes deturpamos essa lei e levamos para o plano do legalismo, para o plano da condenação. Pré-julgamos os outros, tiramos a paz dos outros, apontamos o dedo para o erro dos outros, não perdoamos os outros e achamos que estamos com a justiça. Convivemos com uma realidade de quem está justo diante de Deus, das coisas de Deus. Quando a verdadeira justiça de Deus é aquela que se aplica ao coração daqueles que sabem perdoar, daqueles que sabem compreender, daqueles que conseguem oferecer a segunda face, quando a primeira já foi batida pelo outro, já foi atingido.
O Senhor Jesus olha para nós e muitas vezes o que Ele tem visto, irmãos? Será que Ele tem visto em nós atitude de bondade para com o próximo? Porque isso também é um ato de justiça. Olha Provérbios 17:17. Diz assim: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia vai nascer um irmão. Muitas vezes, na hora da angústia do outro, é o momento em que você tem para demonstrar o amor de Jesus que está em você, e aí fazer nascer no outro um irmão, espiritualmente, um irmão de fé. Alguém que reconheceu em você o poder de Jesus, alguém que aceitou a Jesus, alguém que se converteu por conta da manifestação do amor na sua vida. Ou seja, ele viu Jesus através de você. A Bíblia que ele tem para ler muitas vezes é a sua vida. E há uma expectativa no coração do não cristão, do não converso ainda, em ver em você diferença, porque a partir do momento em que ele vê o que Jesus fez na sua vida, vai criar uma expectativa de que Jesus também poderá fazer na vida dele. Quando Jesus esteve em Cafarnaum, ele curou pessoas. Então aquele oficial do rei viu Jesus curando, ele viu as pessoas curadas, ele viu as pessoas transformadas. E quando o problema chegou na sua casa, quando foi a vez do seu filho, foi quem que ele procurou? Ele procurou Jesus, pelo testemunho que ele viu na vida das pessoas que foram alcançadas por Jesus. Atitudes de bondade também refletem a justiça de Deus em nós, irmãos. O perdão faz parte da justiça de Deus. Uma outra coisa é a prática da lei do amor como sendo uma base da nossa justiça. Eu não posso viver uma justiça no plano humano, porque essa justiça ela vai sempre tender ao meu favor. A única pessoa que é justa, verdadeiramente justa, é Deus. É por isso que a palavra do Senhor nos ensina o que é não julgarmos o outro, porque certamente nós incorreremos em erro, mas deixarmos o julgamento a cargo daquele, do único que é capaz de julgar na justiça verdadeira. Essa palavra muitas vezes dói por dentro, principalmente naqueles que já foram atingidos, já foram afetados por alguém, e às vezes estão tomados por um sentimento de vingança. A vingança é um sentimento disfarçado de justiça própria, na vida de muitos cristãos, inclusive. Você já reparou quando a pessoa diz assim: eu gostaria que a mão de Deus pesasse sobre a vida dele? Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas e dentre elas estava um cristão, um casal de cristão, e esse cristão tinha levado um grande prejuízo financeiro por conta de uma outra pessoa, e a sua esposa olhou diante daquela conversa, ela olhou assim: mas a mão de Deus vai pesar contra aquela pessoa? E eu parei e pensei assim: o que ela está desejando para o outro? A justiça dela, a vingança dela. Esse tipo de palavra, irmãos, Deus abomina. Esse tipo de palavra não faz parte da justiça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a vingança não nos pertence. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 12 diz o quê? Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Porque não existe uma outra forma de você ver a conversão na vida do teu inimigo. E muitas vezes é você que está sendo o empecilho para a conversão da pessoa com quem você se relacionou no passado. É por isso que a única atitude que nós devemos ter é a atitude de perdoar, de compreender e de interceder. Se você tomou um prejuízo com alguém, a melhor forma de você receber de volta, se reparar do seu prejuízo, é orar para que essa pessoa se converta verdadeiramente e seja um Zaqueu. Como é que foi a história de Zaqueu, irmãos? Zaqueu era um publicano, lesava as pessoas, cobrava os impostos a mais, alguém que se enriqueceu ilicitamente, dando tombo nos outros, pior, dando tombo nos seus próprios compatriotas.
E quando aquele homem encontrou Jesus, se converteu, a primeira atitude dele foi dizer publicamente: Senhor, a partir de hoje eu vou vender metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou devolver, vou restituir. Ele se converteu verdadeiramente. Ele quis voltar atrás e reparar os erros com as pessoas a quem ele ofendeu, a quem ele lesou. Agora o que nós vemos às vezes são pessoas que estão querendo caminhar no caminho do Senhor, mas estão querendo ver suas próprias vidas, seu próprio eu, como que todo o reino de Deus fosse centralizado na sua própria pessoa. Esquecem de reparar o seu passado, esquecem de mudar a sua vida, o seu temperamento com relação ao presente e ao futuro. E a pergunta que fica é: que transformação há no coração, na mente, na alma dessa pessoa? Se nós queremos alcançar a paz do Espírito, irmãos, nós devemos viver em conformidade com o Espírito. Devemos entender a que justiça a palavra de Deus se refere quando nós estamos clamando pela justiça de Deus. E nós olhamos o Senhor Jesus falando no maior dos seus sermões, o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5. Ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas que justiça é essa que Jesus está se referindo? Uma justiça entremeada de misericórdia, tanto que no próximo verso ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que são limpos de coração, bem-aventurados aqueles que são pacificadores, ou seja, aqueles que têm paz, que professam uma paz, mas que levam essa paz aos outros. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas que justiça é essa que Jesus está explicando? Você é bem-aventurado quando você sofre perseguição por causa da justiça dos homens? Nunca. Você é perseguido, é feliz quando é perseguido por causa da justiça de Deus. A verdadeira justiça que se aplica ao seu coração e que as pessoas não conseguem compreender. E quando Jesus termina de falar todas essas bem-aventuranças, ele diz assim: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E depois Jesus diz: se a vossa justiça, preste atenção nessa parte, Mateus 5:20, se a vossa justiça não superar ou exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, verdadeiramente não entrareis no reino dos céus. Jesus dá um nó agora na questão. As pessoas olhavam para os escribas e para os fariseus como referência de justiça, mas a justiça da lei. Pessoas que aparentemente não erravam. E aí Jesus começa a dizer: os pobres de espírito são aqueles que são felizes, os oprimidos, os que choram, são aqueles que são felizes, os que são mansos, os que aceitam prejuízo, são aqueles que são felizes, os que têm fome e sede de justiça são aqueles que são felizes, os que são misericordiosos são felizes, os que são limpos de coração. Opa! Jesus tinha dito que os fariseus eram como sepulcros caiados, por fora limpos, de coração sujo. Jesus fala: bem-aventurados os que são limpos de coração, bem-aventurados os que são pacificadores. E agora Jesus fala o quê? Se a vossa justiça, falando para os seus discípulos e para os que estavam ali ouvindo, não superar, não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Que justiça é essa que Jesus está falando? Uma justiça que transcendia a referência humana.
A referência material, essa justiça, os fariseus viviam. Os escribas que conheciam a Bíblia ao pé da letra, eram eles que faziam as cópias das Escrituras. Eram eles que ensinavam as Escrituras no início. Como superar a justiça deles? Como superar o conhecimento da lei desses homens? Aí Jesus fala o quê? Vocês vão superar em muito a justiça deles, quando vocês compreenderem que a verdadeira justiça é aquela que se cumpre através do amor, aquela que purifica o coração, que tira o rancor, que tira a mágoa, que tira o ódio, que tira o desejo de vingança. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E a vontade de Deus, irmãos, é que a nossa vida seja repleta da justiça do Senhor, mas uma justiça que opera dentro de nós o nosso amor. Aquele homem, o oficial, quando foi em busca do Senhor Jesus, ele foi em busca da paz. Ele poderia ser vítima da sua própria justiça, porque ele era um homem que aplicava a justiça da lei humana. Mas ele conhece em Jesus Cristo uma justiça transcendente, a justiça da misericórdia e do amor. Jesus poderia dizer: eu não tenho nada contigo, você não é um dos meus, você está a serviço de um outro rei, de um outro reino. Eu vim para instalar o reino dos céus. Mas Jesus olha para aquele homem transtornado, angustiado. E como diz o texto de Provérbios, na angústia nós fazemos um irmão. Jesus aplicou a justiça de Deus com misericórdia e fez dele um irmão. Aquele homem creu, conheceu a justiça, o amor, a misericórdia de Deus, recebeu o milagre da cura do seu filho. E diz o texto que ele e toda a sua casa creram, se converteram, se transformaram em cristãos. E essa é a expectativa de Jesus para a nossa vida, irmãos. Podemos e devemos buscar sempre o Senhor, em todos os momentos das nossas vidas. E a promessa de Deus é que nós encontraremos paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa nos encher todos os dias, preenchendo os vazios que muitas vezes a vida tem causado, levando de nós esperança, tranquilidade e segurança. Mas o Senhor Jesus pode nos restituir tudo isso. Amém?